Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim Não Talvez, edição do dia 26 de Abril. Connosco estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Bem, a promessa do regresso de Luís Pardal fica por cumprir, mas ele vai voltar. São bons motivos, mas teremos-lo cá na próxima semana. Ele depois logo falará sobre o assunto. Para já, hoje ainda não contamos com ele, contamos sim com a Patrícia e com o Francisco para o programa desta semana. Boa tarde, Francisco Brito, é contigo que começo. Hoje vamos falar sobre a 13ª Cimeira Luso-Brasileira. Aliás, estes encontros entre Lula da Silva e o governo português trazem sempre algumas memórias de proximidade para decisões que foram tomadas de política nacional que tiveram impacto na cidade, nomeadamente a instalação da Embraer, a empresa brasileira que esteve aqui na cidade durante quase uma década e que deixou instalação e serviços na área da aeronáutica, inaugurou os serviços de aeronáutica industrial aqui em Évora. Agora já noutras empresas, mas esta 13ª Cimeira Luso-Brasileira levou à assinatura de 13 acordos bilaterais. Para ti, o que é que fica deste encontro entre Lula da Silva e os representantes do governo português? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à Patrícia Machado e ao Luís Matias. Bem, esta cimeira, sem dúvida, reveste-se de importância, que, como naturalmente serão todas as que marquem uma ponte de diálogo entre Portugal e o Brasil. Eu gostaria só de dar aqui uma pequena nota sobre esta questão da indústria em Évora. A Embraer não inaugurou a indústria aeronáutica, inaugurou o parque de indústria aeronáutica, porque de facto já havia produção aeronáutica em Évora, inicialmente pela Siemens, que produzia sensores para aviões e era de facto uma unidade industrial muito importante e que depois foi alterando e passando a ser Tyco, e hoje ainda continua essa produção. Só essa pequena nota, mas de facto a importância da Embraer para a nossa cidade foi muito grande, e esta cimeira naturalmente que traz sempre estes pontos de contacto. E eu gostaria aqui, nesta intervenção sobre esta cimeira, dividir sobre aqui duas partes. Primeiro, nesta minha primeira intervenção sobre a cooperação entre os dois países, e na segunda intervenção falar um bocadinho sobre aquilo que me parece que é a pedra no sapato. E sobre esta primeira parte da cooperação, realçar que o povo brasileiro é de facto muito importante para o nosso país, não só pela história que nós temos de cooperação e de diálogo, mas por aquilo que nós atualmente sentimos em Portugal. E de facto o povo brasileiro tem vindo em massa. Neste momento são apontados mais de 300 mil brasileiros a viver em Portugal. Isso de facto não só tem sido importante para as relações culturais entre ambas as culturas, mas tem sido muito importante também para vários setores de atividade da nossa sociedade que precisam bastante desta mão de obra, precisam bastante desta ajuda, e com certeza que ter pessoas de outras culturas também nos ajuda não só a responder a essas questões mais práticas, mas ajuda-nos também a evoluir, a ter contactos com realidades diferentes, e assim constrói-se algo que poderá ser bastante positivo e que até agora tem sido de facto muito positivo. Estes acordos jurídicos que foram tratados na cimeira, nesta 13ª Cimeira, são também muito importantes para garantir as condições para o povo brasileiro que vive em Portugal, e também, de certa forma, para as empresas portuguesas que se querem expandir para o Brasil ou que querem consolidar a sua expansão no Brasil. Eu gostaria de destacar o reconhecimento do ensino básico e secundário brasileiro em Portugal. Este foi um dos acordos assinados. Permite a instalação de famílias que têm filhos, e aqui, pelo menos tenho sentido que existe alguma diferença em relação à imigração que houve noutros tempos, e em que vinham pessoas sozinhas do Brasil para Portugal, e depois de se instalarem e de terem as coisas resolvidas em Portugal é que traziam os filhos, é que traziam o restante família. Hoje em dia sente-se um pouco uma alteração deste paradigma, e há muitas famílias que vêm em massa para Portugal.
Portanto, é muito importante ter esta questão do ensino tratada e consolidada para que estas pessoas, ao chegarem a Portugal, consigam garantir que os seus filhos não tenham uma interrupção maior no ciclo de estudos e que, naturalmente, prejudicaria a sua aprendizagem. E isto também permite que haja uma progressão nos estudos e ingresso na universidade. Também é um setor que tem desenvolvido bastante nos últimos anos, com a vinda de brasileiros para o nosso ensino académico, muito também direcionado para os estudos avançados, ou seja, os doutoramentos, tem-se sentido muito, e a Universidade de Évora é um exemplo disso, tem recebido muitos brasileiros para estudos avançados, e isto é de facto também de assinalar este ponto positivo. Por outro lado, também a simplificação de procedimentos, a fomentar a colaboração entre os centros de emprego, aquilo que nos poderá ajudar a prever fluxos migratórios, a uniformização da simbologia de Braille entre os dois países. Esta questão também é bastante importante, e também foram assinadas algumas questões em relação à área da economia, como a parceria ao nível do turismo, a janela portuária, para que consiga existir um maior fluxo de escoamento de produtos de ambos. E isto é bastante importante para ambas as economias, e o reforço das ligações aéreas, que se espera que se concretize num curto espaço de tempo. Da defesa, a futura construção de um avião em Portugal, com os padrões NATO, e sobre esta questão irei falar especificamente na segunda ronda, mas gostaria de deixar aqui sublinhado que estes acordos assinados, acima de tudo, têm de ser concretizados. Não podem ser apenas propaganda, porque, de facto, estamos a falar aqui de questões centrais, estamos a falar de muitas questões estratégicas e que podem, de facto, melhorar a vida não só dos brasileiros em Portugal, mas também dos portugueses que decidem ir para o Brasil, para as empresas portuguesas que decidem expandir os seus negócios no Brasil, e é um mercado também muito importante para nós, não só pela sua dimensão, mas pelas afinidades culturais que também existem. Portanto, aqui o que eu gostaria mesmo de deixar sublinhado é que isto tudo é muito importante, isto tudo é muito positivo, mas é de facto mais importante que seja concretizado. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda a este Se Não Talvez, e na tua leitura, o que é que destacas desta visita de Lula da Silva? O que é que se fica daqui deste encontro entre governos? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, Luís Matias e ao Francisco Brito. O que se destaca e o que foi destacado é discutível, até porque, não pelas melhores razões, assistimos a determinado tipo de situações que marcaram, ou que procuraram que se marcasse a visita de Lula da Silva e do chefe de Estado ao nosso país de forma, diria eu, negativa, mas podemos depois falar isso na segunda ronda. Eu penso que é sempre de valorizar aquilo que significa um conjunto de acordos, necessitando ainda de conhecer mais ao pormenor aquilo que são os seus conteúdos, naturalmente. Uma coisa é o que se anuncia, outra coisa é aquilo que se vai sendo concretizado, ou as possibilidades daquilo que vai sendo anunciado, mas sublinhava aqui de facto a importância que tem este estreitar de relações bilaterais e de relações institucionais, e com o que pode significar alguma tentativa de aproximação e de ir mais longe nesses acordos e nesse trabalho que é feito entre dois países, com o que significa o Brasil, não é? Desde logo um grande país daquele território do mundo, não é? Com o que isso significa do ponto de vista quer de dimensão populacional, de mercado, de potencialidades que ele próprio representa, um grande país também, da comunidade de países de língua portuguesa, quer também por aquilo que o Francisco já aqui referiu, que é hoje a dimensão e a própria caracterização daqueles que hoje escolheram, ou que, e nós também sabemos o que significou aquele período de governação do Bolsonaro, em que muitos também se viram forçados
a sair do seu país. Já houve outros tempos também da história do Brasil em que os dados de imigração, de facto, do Brasil eram enormes, mas esse período mais recente também levou, infelizmente, a que muitos brasileiros, não por opção, mas por necessidade, tenham saído do seu país, mas de facto hoje a comunidade brasileira no país é muito significativa e, portanto, também o que isso representa de algumas medidas e de algumas da necessidade que temos de continuar a ser um país que acolhe e que acolhe bem, que respeita os direitos dos imigrantes e que procura naturalmente também ter uma integração com essa multiculturalidade, com todas esses efeitos também importantes para o desenvolvimento do país, naturalmente. E, portanto, também queria sublinhar aqui a importância que tem esse estreitar e a possibilidade, com a governação de Lula também, isso abriu, portanto, de poder estreitar essas relações com Portugal, que historicamente, naturalmente, também tem a sua importância. De facto, são acordos que vão desde a energia à cultura, passando pelos aspectos da defesa e outras matérias. Pronto, não entraria tanto aqui nos aspectos de pormenor do que cada um deles contém, mais daquilo que sirva essencialmente para que todos esses acordos, seja agora com o Brasil, seja com outros países que Portugal vá fazendo, tenham desde logo como premissas, não sei se estes os terão, não conheço ao ponto de poder fazer considerações sobre isso, que permita desde logo ter esta perspectiva de aquilo que possa servir melhor os interesses do povo português, daqueles que aqui vivem e trabalham, estreitando essas relações e potenciando o que elas possam permitir, neste caso com um país como o Brasil, e não pondo em causa o sentido contrário, não é? E, portanto, sem conhecer ao pormenor os seus conteúdos, penso que é importante também depois olhar para cada um deles e ver aquilo que também é positivo, quer para os brasileiros que cá vivem, quer para o Brasil, naturalmente, com essa relação com Portugal, quer com Portugal na relação que pode fomentar com um país com essa importância que é o Brasil. Francisco, tu tinhas outros aspectos que querias destacar deste encontro, mas temos também aqui a tal dimensão política que a Patrícia até já aflorou e disse, já falarei sobre isso, e que gerou bastante polémica, nomeadamente o facto do presidente brasileiro ser recebido na Assembleia da República na data do 25 de Abril, depois o próprio ruído que acabou por surgir à volta da celebração do 25 de Abril com esta presença, e a própria presença assim no Parlamento, que teve também o seu ruído político que ontem assistimos. Exatamente. Eu gostaria de distanciar estas duas questões porque creio que uma questão é a cooperação entre Portugal e o Brasil, independentemente daqueles que sejam os seus governos, ou seja, qual seja o governo português e qual seja o governo brasileiro. A cooperação entre os dois países deve existir, deve ser fomentada e deve haver, de facto, estas trocas culturais, estas trocas sociais, comerciais e sociais, no sentido, naturalmente, de haver esta questão de troca no fundo, da ocupação de espaço, da ocupação profissional dentro destas áreas, naturalmente. A questão é que, para além desta cooperação, existe naturalmente depois a realidade política e o contexto político que deve ser avaliado caso a caso, e neste caso concreto aquilo que nós temos é que foi eleito um presidente brasileiro, que é Lula da Silva, que já tinha sido presidente também, já havia um histórico de relações com Portugal. A verdade é que parece que esta segunda versão de Lula, este Lula 2.0, vem com alguns equívocos ao nível da política externa, não propriamente em relação a Portugal, mas eu acredito que há aqui uma questão que neste momento ainda não está a ser abordada, mas que nos toca diretamente para responder a uma questão maior, e que tem a ver com esta posição do Brasil nos BRICS. Não podemos esquecer que, do ponto de vista da defesa, o Brasil se associa diretamente com a Rússia, com a China, com a Índia. Portanto, isto não pode ser esquecido nem branqueado. Aliás, as últimas declarações, nas últimas semanas, do presidente Lula da Silva, coloca o Brasil
numa proximidade maior, até pelas visitas de Estado que realizou, torna-no numa posição até mais consolidada dentro destes BRICS. Portanto, esta posição defensiva ou muitas vezes de ataque, como infelizmente temos visto nos últimos tempos, é distinta da posição que Portugal tem. E que naturalmente existe um ponto de divergência entre a nossa posição de política externa e a posição do Brasil. E aqui eu acredito que há uma pedra no sapato, até porque acho que a vinda de Lula a Portugal nesta altura do 25 de Abril é questionável, como já debatemos aqui, por muito daquilo que já aconteceu no Brasil, muito daquilo que também é defendido por Lula da Silva, e estas últimas declarações então vêm vincar a declaração do presidente brasileiro ontem no Parlamento português deixa nas entrelinhas novamente críticas àquela que é a presença militar, porque muitos dos comentadores políticos associaram as suas declarações àquela comparação com o 25 de Abril, associaram à ocupação da Ucrânia. Eu acredito que não era só isso que estava em causa, e isso de facto é uma questão que não é feliz, e lamento que o Brasil tenha esta posição de apoio a imperialistas e a fascistas como Putin e como o presidente chinês, nesta lógica militarista e que é tudo menos defensiva. Sublinhei aqui naturalmente a questão do fascismo de Putin, e até porque nós sabemos que aquilo que são as políticas que estão teoricamente instituídas no país seriam exatamente o seu oposto, mas a verdade é que este comunismo de Lula e o comunismo chinês não é assim tão diferente no que toca à questão de faturar. Portanto, Lula da Silva vem para Portugal, depois de criticar a NATO, depois de criticar a União Europeia e depois de criticar a ajuda militar à Ucrânia, vem para Portugal tentar fazer um acordo comercial para que seja produzido um avião de combate, o Super Tucano, que seja produzido em Portugal. Depois dos Estados Unidos, no ano passado, já terem começado a adaptar um outro avião concorrente, neste caso nós até conhecemos porque é o Fireboss, e começar a adaptar o Fireboss a um avião de combate, precisamente por este problema de fornecimento e por esta dúvida de fornecimento do Brasil e da capacidade que o Brasil teria de fornecer à NATO, quando na realidade está de mãos dadas exatamente com aqueles que têm sido, que se têm construído como opositores desta aliança de defesa. Portanto, aqui é como uma espécie de barriga de aluguer. Depois da situação ter dado para o torto na venda dos aviões Super Tucano, então aparece agora a produção em Portugal de um avião Super Tucano com padrões NATO para tentar dar a volta ao descontentamento dos Estados Unidos e de outros parceiros da NATO nesta questão destes aviões. Portanto, há aqui estas questões que me parecem dúbias. Por um lado, o Brasil está contra nós porque coloca-se ao lado de ditadores. Por outro lado, tenta estar connosco para produzir equipamentos de defesa e que esses equipamentos cheguem à NATO. Portanto, questão dúbia e que se assemelha muito ao comunismo chinês, que não sabemos bem se é comunismo, se é fascismo, se é um ultracapitalismo, porque são todos muito comunistas, mas quando toca a faturar, o capitalismo dá muito jeito e existe esta aproximação. Portanto, queria aqui destacar estas questões, para além, naturalmente, da vergonha. Não sei se teremos uma terceira ronda neste tema ou não. Se tivermos uma terceira ronda, poderei abordar mais especificamente o caso da sessão do Parlamento Português. Não, pode ser que ainda lá cheguemos. Patrícia Machado, fomos já para esta questão política, naturalmente. Aliás, todas são políticas, mas esta... Que levantou todas estas dúvidas sobre a presença e os momentos em que Lula da Silva deveria discursar e ser recebido oficialmente no nosso país, mas trouxe estas questões relacionadas com o conflito da Ucrânia, que acabou por, se calhar, corresponder àquilo que alguns dizem que é, na China o Brasil diz o que a China quer ouvir, na Rússia o Brasil diz o que a Rússia quer ouvir, em Portugal o Brasil diz o que Portugal quer ouvir e por aí sucessivamente. Não tenho essa ideia, até porque aquilo que têm sido as declarações do presidente brasileiro têm sido idênticas, onde quer que esteja. Aliás,
as declarações que proferiu e que causaram tanto incómodo, mas já diria uma coisa sobre isso, estranhamente muito incómodo, se calhar não tão estranhamente, na China não foi muito diferente daquilo que disse cá. É de facto... É estranho. Eu acho que tempos são estes, não é? Em que incomoda tanto e fica tão embaraçoso ouvir um presidente de um Estado fugir daquilo que é a linha de pensamento único, não é? Daquilo que dizem todos iguais, afinal há mais cassetes, não é? Mas a ideia de se devia falar mais de paz e menos de guerra. Ou dizer que foi exatamente isso que o Lula disse, de fazer um apelo a que países tão poderosos como os Estados Unidos ocupassem mais o seu tempo e os seus esforços e a sua diplomacia a encontrar os caminhos da paz do que instigar a guerra. E foi isto que incomodou, foi isto que se levantou, digamos assim, um ruído à volta de alguém que ousa, veja-se lá, dizer que se calhar era melhor os Estados unirem-se para apelar à paz e para haver de facto negociações, quem pode ter interferência nisso, haver estimuladas negociações políticas, defendendo e respeitando os Estados soberanos, naturalmente, do que instigar, apelar ao armamento e, naturalmente, lucrar muito com aquilo que já falámos aqui noutro programa, daquilo que são os milhares de milhões, se não milhões de milhões, que as grandes indústrias de armamento dos Estados Unidos estão a lucrar com a guerra. Pronto, mas é impressionante de facto. Eu não estranho que o Francisco use aqui determinado tipo de expressões e de identificações que naturalmente têm a ver com opções ideológicas, e sobre isso não questiono que o Francisco tenha essas referências. O que eu acho que não é minimamente correto é deixar de colocar, para quem nos está a ouvir, naturalmente, que é preciso nós... Nós podemos fazer todas as tentativas, e o PSD tem-no feito cada vez mais. Eu percebo que estes posicionamentos do Chega criem dificuldades ao PSD e nota-se naturalmente, aliás até pelos incidentes de ontem, a forma como cada um teve também na postura das sessões também é visível, portanto não há grandes diferenças depois no fundo da questão. Mas acho que não é justo nós fazermos tudo para reescrever a história e para apagar a memória aquilo que foi de facto a realidade, quer do país, quer neste caso da política externa e daquilo que são as relações internacionais ou do que se passa internacionalmente. E, portanto, uma coisa é estarmos em desacordo com as opções, outra coisa é tentar iludir que há de facto quem esteja preocupado e a tentar usar o seu poder, a sua influência no quadro internacional, como o Lula o tem feito, no sentido de apelar à paz e estar a colocar naturalmente, primeiro recorrendo a falsidades, porque o Lula não é comunista, como é óbvio. Pronto, mas não é apoiado pelo Partido Comunista, não é comunista. O Lula não é comunista. E nós já fizemos aqui um debate a propósito da vitória do Lula, e não deixa de ser curioso que na altura, quando o Lula ganhou as eleições no Brasil, naquele quadro muito complexo e exigente, todos vierem a aplaudir de forma transversal, portanto valorizar aquilo que Bolsonaro representava, sublinhando esta ou aquela matéria do ponto de vista de política, do que isso poderia significar. E hoje, a partir destas declarações, parece que se inverteu aqui um bocadinho a ideia, mas eu lembrava só que Lula, desde que venceu as eleições, para além do discurso da vitória, que na altura foi muito marcante sobre aquilo que era claramente as opções da sua política, que era pensar nas pessoas e não nos interesses dos grandes grupos económicos, não deixa de ser curioso que nestes poucos meses, portanto 3 meses, né, desde que tomou posse, já entregou 5.000 casas por todo o país. Tem um programa Luz para Todos, que pretende levar a luz elétrica a todo o país, de passar de 13.000 médicos para 28.000 médicos, o Bolsa Família, que fixou o valor de R$600 por agregado, com mais R$150 por cada filho, e portanto há aqui, dava só estes exemplos, porque de facto a utilização do poder ao serviço
do interesse maioritário do povo, daquilo que são os instrumentos que estão ao seu dispor. E, naturalmente, nem vou aqui entrar sobre a política própria do Brasil, porque isso deve ser um amaranhado tão complexo que nem me atrevo. Mas são exemplos entre aquilo que é pôr o interesse das pessoas em primeiro lugar, ou nos primeiros lugares, ou outros interesses. E, de facto, isso não é o que se passa nem nos Estados Unidos, nem noutros países, naturalmente, que hoje depois servem como exemplos, mas, por exemplo, onde o trabalho infantil está em elevada escalada e que ninguém se insurge contra esse grande país do sonho, né? Da transformação do sonho em vida, que muitas das vezes se coloca, mas depois, quando se vai ao concreto, descobrem-se e vem ao de cima aquilo que de facto são as políticas ao serviço de quem. E, portanto, não me queria aqui muito desviar sobre, mas não queria deixar de sublinhar, de facto, fico espantada, ou não, portanto, eu ainda me espanto com algumas coisas, mas de facto, primeiro, como é que impressiona tanto os apelos à paz como o Lula fez, e que o Francisco aqui tanto se indigna. Depois, como é que é possível achar-se que nós podemos nos juntar a determinados países para agredir o Iraque, por exemplo? Mas os outros países não têm o direito de encontrar as relações que entendam para defender os seus interesses. E um terceiro aspecto, que é para sublinhar de facto aquilo que é vergonhoso, o populismo e a tentativa de, a partir de instituições democráticas, eleitas democraticamente, se utilizarem para fazer chicana política do mais baixo nível, e entristece e arrepia que aquela demonstração que o Chega ali fez, que não teve condenação de todos por igual, procure marcar muitas das vezes aquilo que é o estilo de política que outros vão aproximando também, para não perder o barco, e que isto é muito perigoso, naturalmente, para a democracia que queremos defender. Francisco, uma referência, então, breve, querias falar sobre este assunto? Depois ainda Sim, exatamente. Deixa-me só fazer aqui uma nota, porque o Lula apela à paz, mas também sabe bem receber uns milhões da venda dos mísseis que o Brasil produz. Portanto, isto aqui acaba por ser um bocadinho de demagogia, porque Lula apela à paz, mas a questão não está em Lula apelar à paz. Portanto, se Lula construir essas pontes de diálogo para que se chegue à paz, ótimo, é isso que todos queremos, porque foi isso que a Europa e os Estados Unidos tentaram fazer antes da guerra e da invasão russa da Ucrânia começar. Agora, a Rússia quis uma guerra. A Rússia é o agressor e a Ucrânia é o agredido. E isto é que não é claro nas declarações de Lula. Sobre o Parlamento português... Sobre o Parlamento, sim. Sim, sobre o Parlamento português, dizer que de facto é vergonhosa a atitude. Bem, e assim, lamento naturalmente que a Patrícia tente colar a posição extremista do Chega à posição moderada do PSD. Aliás, o presidente do PSD esclareceu logo a seguir à cerimónia qual é que é a posição do PSD, novamente, sobre esta questão. Portanto, é diametralmente oposta à posição do Chega, e é bom que os nossos ouvintes percebam isto. Mas, claro, naturalmente a CDU agora fica com receio, porque afinal o Chega e o PSD não andam de braços dados, como a extrema-esquerda e o PS andaram durante os últimos anos, e agora isto torna as coisas um bocadinho mais difíceis para só nos a CDU, Açores, não é? porque ainda vai perder, não, mas nos Açores até foi bastante claro a posição do Chega, porque saiu do acordo, portanto sim. Nem há questões. Sim, sim. Portanto, eu até percebo esse medo, porque a nossa posição moderada se mantém, a nossa coerência com os nossos valores mantém-se, e de facto há a defesa daquilo que é o Estado português, os valores portugueses. E aquilo que aconteceu ontem no Parlamento foi uma absoluta vergonha de uma série de pessoas que foram eleitas supostamente para representar os portugueses e vão para ali a ter uma atitude infantil e que se aproxima muito pouco daquilo que é a posição de qualquer deputado, independentemente da sua ideologia, independentemente daquilo que defende. De facto, deve haver postura, deve haver respeito não só pelas instituições, mas deve haver, acima de tudo, respeito pelos portugueses. Portanto, de facto, aquelas atitudes que vimos protagonizadas pelos deputados do Chega não podem ter lugar no Parlamento português. E ficou claro, eu acho que eu não sou
tão fechado como a Patrícia nesta leitura. Eu acho que ficou claro de todos os partidos, à exceção do Chega, que ninguém está ao lado daquele tipo de políticas, nem ninguém está ao lado daquele tipo de atitudes, desde a extrema-esquerda até a direita moderada. Ficou toda a gente insatisfeita com aquela postura. É vergonhoso nós termos deputados a não respeitarem um presidente de um país que nos vem visitar, ainda por cima do Brasil, que naturalmente temos as relações que já aqui referimos. Portanto, só dizer que não concordando com esta sessão, não concordando com o presidente brasileiro no 25 de Abril no Parlamento, também não é lugar, não há espaço para este tipo de atitudes. Portanto, estamos em democracia, somos eleitos pela democracia, portanto temos de trabalhar por ela e temos que a defender, e aquilo que aconteceu ontem, protagonizado pelo Chega, não foi a defesa da democracia. Patrícia, duas palavras foram utilizadas. Uma, a vergonha, foi um termo que o Francisco aqui também usou, e que foi utilizada na sessão pelo Presidente da Assembleia da República. O Francisco falou numa atitude infantil, correto, Francisco? Não estou a falhar naquilo que tu disseste. Exatamente. Que eu aqui comparo à palavra utilizada pelo Lula da Silva do papelão. O que é que tu dizes sobre a sessão que decorreu na Assembleia da República, também de uma forma sintética? Sim, é sem dúvida vergonhoso. É necessário que se continue a alargar a consciência que não devemos permitir que este tipo de situações existam, descredibilizando as entidades e as instituições democráticas, porque isto tem um objetivo. Eu aqui não percebendo e de facto roçando esse sentido, entendo que não é a designação mais adequada àquele ato, a questão da infantilidade. Eu acho que é propositado, é pensado, é consciente, com um sentido de, a partir desse princípio populista, de utilização daquilo que são genuínos sentimentos das pessoas, a partir daquilo que é uma massificação também de determinado tipo de ideias, há essa instrumentalização desses sentimentos em benefício próprio, criando naturalmente a máscara daquilo que são uma coisa, quando no facto são outra. O Chega não quer, utiliza e enche a boca naturalmente e empunha os cartazes com determinado tipo de exigências, utilizando as parangonas e gritando cada vez mais alto, naturalmente, para ser ouvido e para ser objeto mediático, não com o sentido de resolver os problemas das pessoas, mas usando esses problemas das pessoas para conseguindo ter mais peso, para depois fazer não só a continuidade da mesma política, mas aprofundando ainda mais aquilo que são os problemas reais das pessoas. E, portanto, esse alargamento da consciência, principalmente num período em que teve muito mais tempo de antena, e isso é preocupante, aquelas atitudes perfeitamente vergonhosas e condenáveis do que tiveram os milhares e milhares de pessoas de várias idades, democratas, que ali desfilaram na Avenida da Liberdade e das comemorações pelo país inteiro. Portanto, isto de facto é preocupante, e eu acho que desafia todos, né? Desde tanto os trabalhadores, as várias camadas da população, quem tem responsabilidades políticas, quem tem responsabilidades jornalísticas, de facto ver como é que nós defendemos também a nossa democracia, os valores de Abril, a partir daquilo que é a projeção também que se dá a este tipo de posições e à condenação que merecem, naturalmente, com este sublinhado. A sessão do Lula da Silva insere-se, como qualquer outro chefe de Estado, em cerimónias e em sessões próprias decorridas na Assembleia da República. Não foi como inicialmente, por erro despropositado, quem o fez na própria sessão do 25 de Abril. Eu também queria sublinhar isto, porque pode-se usar aqui outros argumentos, mas a sessão é própria de qualquer chefe de Estado. A cimeira estava marcada já antes, coincidiu com as comemorações naturalmente, e portanto acho que é vergonhoso e lamentável esta utilização naturalmente daquele espaço e dos argumentos que foram usados. Vamos para o segundo tema do Sim, Não, Talvez, desta quarta-feira. Falamos sobre o Bar da Malagueira,
que ficou de fora da lista de obras que integra a candidatura Património Mundial entregue pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. O tema é-nos trazido pelo Francisco Brito. Ele, vou dizê-lo, é um especialista no bairro da Malagueira. Depois de estar desde 2016 na lista indicativa realizada pelo ICOMOS, vê-se assim para já excluída desta primeira fase de candidatura. Francisco Brito, isto é uma boa ou uma má notícia para Évora? Isto é uma má notícia para Évora, na minha opinião, naturalmente. Com certeza que outras pessoas terão outra forma de ver esta situação. A verdade é que o bairro da Malagueira, apesar de ser uma construção do século XX, e nós sabemos que o património geralmente é associado neste caso do património material, é associado a edifícios ou a conjuntos que já têm muitos anos, ou seja, muitas vezes já têm centenas de anos, e parece que a nossa visão sobre o património fica muito balizada. A verdade é que as coisas não são assim. As elas nacionais ou internacionais servem só para as obras têm independentemente mas também servem para proteger essas mesmas obras. Aquilo que neste momento está em causa é a classificação, neste caso a distinção do bairro da Malagueira como património mundial pela Unesco, ou seja, património da humanidade, e para tal, por um lado, é preciso uma questão burocrática que seja considerado monumento nacional em Portugal, para poder depois ter essa classificação. Mas o facto de a classificação em Portugal não estar ainda fechada não quer dizer que não possa ser entregue a candidatura em termos internacionais à Unesco. E aquilo que aconteceu é que em 2016 houve uma lista indicativa com 12 obras do arquiteto Álvaro Cisa Vieira, que foi entregue pelo ICOMOS, aliás foi redigida pelo ICOMOS, em que essa lista naturalmente foi debatida pelo arquiteto e que o próprio arquiteto, uma das primeiras obras que sinalizou foi o bairro da Malagueira. Pela sua importância, pela sua dimensão, pelo seu contexto na altura, foi construído, e é preciso sempre ver isto até para a nossa população perceber, porque muitas vezes a Malagueira é mal compreendida, por causa dos problemas óbvios do dia-a-dia que o bairro tem, desde no inverno o abastecimento de água às vezes ser difícil. Pronto, há questões naturais que existem porque foi construída num contexto específico. E é muito importante que as pessoas saibam isto, é muito importante que as pessoas percebam que a Malagueira, quando começou há 46 anos atrás, havia de facto uma grande carência de habitação, era preciso construir 1200 habitações e não havia mão de obra suficiente para tal, não haviam materiais para tal. Aliás, a questão das próprias coberturas, que foi muito falado nestas décadas, partia também daí, ou seja, não havia telha suficiente para 1200 casas, não era possível produzir essa telha, portanto teve que ser encontrado uma outra forma de construir, e nisso também contámos naturalmente com a qualidade do arquiteto Cisa Vieira, que se aliou àquilo que já estava definido anteriormente pela Direção-Geral de Urbanização, na preservação daquilo que era a Ribeira de Torregela, daquela área verde. Portanto, havia ali uma série de fatores que já estavam definidos e que Cisa Vieira conseguiu aproveitar e conseguiu, a partir daí, desenhar um bairro que, em termos urbanos, se não for o melhor que nós temos, é dos melhores. Claro que as pessoas muitas vezes não percebem isto, porque olham depois para outros fatores, olham para fatores sociais, naturalmente, e tendem a não perceber esta questão arquitetónica. Mas por isto, considero que, de facto, a Malagueira deve ser classificada, deve ser protegida, até para evitar as alterações que muitas vezes nós vemos e que fazem com que possa eventualmente perder a sua identidade, e acredito que aqui, nesta questão específica desta candidatura que agora seguiu para a Unesco, feita pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, poderemos ter aqui duas situações. Por um lado, uma negligência associada a uma falta de reconhecimento arquitetónico, que me parece questionável, tendo a Universidade do Porto a história que tem. A Faculdade de Arquitetura muitas vezes foi considerada a melhor do país e uma das melhores da Europa, portanto fico espantado em ver de facto a Malagueira excluída desta lista, ou então de facto houve um interesse, até porque se nós olharmos para as 8 obras
que a candidatura integra, vemos obras principalmente do norte, portanto parece-me que há aqui um problema de quintais e aqui há uma falha muito grande da Faculdade de Arquitetura do Porto, que não fez um bom serviço público ao excluir o bairro da Malagueira, quando coloca, por exemplo, o bairro da Bolsa no Porto, que também não está classificado internamente, portanto a questão da classificação interna em Portugal não será um motivo para a Faculdade de Arquitetura do Porto. Coloca o bairro da Bolsa, que tem características distintas, e que me parece que houve aqui de facto um problema de reconhecimento do bairro da Malagueira e eventualmente interesses próprios da Faculdade de Arquitetura do Porto, o que me deixa naturalmente muito triste. Patrícia Machado, esta é uma notícia que não se estava propriamente à espera, porque falou-se várias vezes desta candidatura do bairro da Malagueira ao integrar esta candidatura, fica de fora. Isto, dentro do que o Francisco nos diz, é uma má notícia. No entanto, normalmente também as questões de classificação acabam por abrir ou criar restrições bastante grandes, e sendo esta uma zona tão vasta da malha urbana de Évora, ficar com um conjunto de restrições muito grandes não poderia criar um problema. Mas que comentário fazes tu? Eu queria, em primeiro lugar, não deixar também de valorizar aqui imensamente o que significa este projeto, na sua concepção, na sua construção, e com a tradução de vida de quem ali vive e usufrui daquele espaço, naturalmente. Ele, como já aqui foi sublinhado, responde a uma necessidade concreta, a seguir ao 25 de Abril, das condições sociais, dos problemas existentes, e que era preciso haver, de facto, grandes transformações. É disto que também falamos, este exemplo prático da grande transformação que significou uma resposta à necessidade de habitação existente, e que, naturalmente, este extraordinário projeto, não só do ponto de vista arquitetónico, mas não sendo menor essa visão arquitetónica, esse extraordinário contributo que o Cisa Vieira deu em colaboração, naturalmente, com os agentes e as estruturas locais que o prepararam, também o que ele significa com essa própria visão incluída no projeto arquitetónico, mas enquanto bairro, da dinâmica social, da vida coletiva que também proporciona a partir da forma como ele foi concebido. Portanto, um primeiro apontamento que queria colocar é, de facto, este extraordinário contributo que respondeu, a partir da resposta a uma necessidade concreta existente, da falta de habitação, contribuiu desta forma não só para resolver esse problema, mas também para a própria dinâmica e vivência coletivas. Sobre esta questão do projeto em concreto, também tenho ideia que é importante esta visão da inclusão e da consideração como património. Não o vermos, assim como ao centro histórico, como um problema ou como um potencial problema, e sim com o que isso significa do ponto de vista de reconhecimento. Não é só para dizer que está reconhecido, é de facto da preservação, da conservação, dos aspectos também que se exige que tenham em conta para preservar e para cuidar daquele espaço e daquele bem coletivo, que não é só individual dos seus habitantes, mas enquanto património coletivo extraordinário que aqui temos no Concelho de Évora. E naturalmente que existe, quer do ponto de vista de quem lá mora, mas também de outras estruturas, portanto esse cuidar. Portanto não entendo que seja, é como ao centro histórico, né? Depois tem que haver políticas nacionais e locais, naturalmente, que tenham isso em conta. Já debatemos aqui as questões sobre o centro histórico, portanto também seria naturalmente com o bairro da Malagueira. Mas portanto tenho essa ideia que é importante contribuir nesse sentido. Para isso é necessário, obviamente, um trabalho muito aprofundado, e se calhar mais aprofundado do que já o foi, com o envolvimento, desde logo, do arquiteto, o Cisa Vieira, para que essa candidatura tenha bom porto. Do que conheço, naturalmente a Faculdade de Arquitetura não incluiu, aparentemente por opção nesta fase, tudo indica que vai haver uma extensão dessa candidatura, onde o bairro da Malagueira
possa ser considerado. E, portanto, se tivermos a falar, de facto, desta fase de candidatura, que só a própria faculdade pode responder ao porquê de não ter incluído. Aparentemente, parece ter sido por opção nesta fase e nos critérios desta fase. Vamos ver se assim é. Portanto, e esperemos que assim seja, que haja, de facto, como parece indicar, que vai haver uma extensão de candidaturas e, portanto, onde o bairro da Malagueira possa ser incluído, que me parece que é totalmente justo e correto essa consideração. Francisco Brito, no teu entendimento, tendo Cisa Vieira colocado esta como uma das obras que ele mais considerava para esta candidatura, daqui o que é que pode ser feito depois pela Malagueira? Se não vai ter uma proteção a este nível, devemos nós ter algum plano regulamentar, restritivo, não sei, o que é possível fazer, no teu entendimento, para poder garantir que aquele espaço vai manter as características ou as intenções iniciais do seu arquiteto, mas que vai poder continuar a ser atualizado para encontrar as respostas técnicas e tecnológicas que o presente e o futuro nos vão dando face a uma construção que foi iniciada há 46 anos e, como tu aqui próprio frisaste, revelou depois ter diversos problemas que precisam de solução. Exatamente, mas do ponto de vista da proteção, claro que a Faculdade de Arquitetura do Porto veio dizer que numa segunda fase a lista pode ser estendida e a Malagueira, e referiu especificamente a Malagueira, agora não se percebe é porque é que ela não integra a primeira candidatura, até porque foi uma das primeiras obras a ser sinalizadas pelo arquiteto Cisa Vieira. Portanto, há aqui de facto uma questão que a Faculdade do Porto deveria responder, mas isto também não quer dizer que não seja candidatada posteriormente. Aquilo que me parece injusto é que de facto não integre esta primeira candidatura. Do ponto de vista local, pode ser feita uma candidatura municipal e dentro daquilo que é o âmbito do plano de urbanização podem ser descritas algumas características e algumas condições para que se consiga proteger na essência aquilo que é o bairro da Malagueira e evitar que existam eventuais alterações que descaracterizem o bairro. A verdade é que a candidatura a património mundial e naturalmente porque é uma obrigatoriedade, faz com que exista um plano de gestão, a par daquilo que deveria acontecer com o centro histórico. Portanto, esta questão da classificação não tem que ser em si um problema. Naturalmente que as pessoas não podem fazer tudo aquilo que querem nem no centro histórico, nem na Malagueira, se for classificada. Mas as pessoas sabem com o que é que podem contar a partir do momento que há um plano de gestão e sabem exatamente aquilo que podem fazer. E aquilo que está em causa não é um plano restritivo, nem no centro histórico, nem na Malagueira, ao nível de limitar as pessoas a uma só opção quando querem intervir nas suas casas. Portanto, existe liberdade de escolha, há várias possibilidades de alteração na mesma. Aquilo que muitas vezes tem sido falado em Évora, e com certeza que vocês também já ouviram, é que existe uma série de mitos em relação à Malagueira, que não se podem pintar os rodapés, que não se podem mudar as cores das portas, enfim, há uma série de questões que se falam e que são mitos. Até porque a Malagueira, quando foi feita, o arquiteto Álvaro Cisa fez um regulamento para o bairro. O regulamento nunca foi aprovado, ou seja, nunca teve validade legal, mas a verdade é que ele existe e é bastante permissivo, ou seja, ele possibilita uma série de alterações para além da questão modular e de expansão das próprias habitações. Portanto, a verdade é que a classificação fará com que exista uma proteção daquilo que é a identidade do bairro, fará com que nos próximos anos, nas próximas décadas, exista esta transferência. Neste caso, esta classificação já não existirá, certamente, pelo menos para já, só se existir um outro processo que possa ser realizado daqui a uns anos. A nível de património mundial, para já não, porque não está nesta primeira candidatura, portanto, se existirá mais tarde. Agora, de destacar que o processo nacional... Pode existir outra classificação nacional, é isso? O processo nacional, teoricamente, está a decorrer, ou seja, neste momento a Malagueira já está em vias de classificação. Agora, aquilo que nós temos assistido desde 2016 é que tem existido pouca vontade de algumas instituições em que este processo avance, nomeadamente instituições nacionais.
porque as instituições locais têm apoiado este processo. Mas as instituições nacionais têm mostrado uma grande inércia em relação a todo este processo, aquilo que não ajuda e aquilo que já fez com que o processo caísse. O processo já foi reativado por um projeto de investigação da Universidade de Évora, o projeto Malagueira Património de Todos, que fez com que este processo de classificação voltasse a ser reaberto. E neste momento está em vias de classificação, mas que pode novamente cair se não for dado o devido andamento. Portanto, aquilo que está em causa neste momento é que a Malagueira não está protegida e não sabemos, neste momento, não há garantias que ela venha a estar protegida. Portanto, no limite, se alguém quiser demolir uma casa da Malagueira, pode fazê-lo, e é isto que estamos a falar. Portanto, nós temos que garantir que este tipo de situações não acontece. Portanto, existe no nosso quadro legal nacional uma série de questões possíveis e que devem ser consideradas e, naturalmente, na minha opinião, fazem sentido, porque não serão um problema para as pessoas, e aquilo que até me preocupa mais tem a ver com o reverso disso, ou seja, é que não exista depois problemas ao nível da especulação por causa desta classificação, e isso tem sido muito batido também do ponto de vista académico, para que esta candidatura seja feita, mas para que não seja algo negativo para os moradores. E só destacar aqui uma questão, porque a Malagueira nasceu com um processo participativo, e esse processo participativo deve acontecer também nesta questão da classificação. Portanto, as entidades que estão a trabalhar esta candidatura devem naturalmente promover este processo para envolver os moradores, para informá-los, para os ouvir e para que o plano de gestão seja feito com as pessoas que habitam a Malagueira. É necessária esta comunicação, Patrícia, porque o assunto vai sendo falado, mas os mitos continuam a ser construídos. Se calhar é necessário comunicar isto aqui também de uma forma que chegue às pessoas e a quem lá vive particularmente. Eu tenho a ideia que não é tão... A comunicação é sempre uma questão, é mutação e é evolução, portanto, acho que se for essa a questão que se chega à conclusão, que é a questão principal, claro, naturalmente, até para desmistificar, como disseste bem, aquilo, e que o Francisco também já aqui sublinhou, aquilo que muitas das vezes fica mais nos receios de quem lá vive do que propriamente depois na prática, né? Naturalmente tem aspectos que eu não vou aqui perder muito tempo com isso, porque aliás o Francisco, estou de acordo com a explicação que deu da descomplicação que é preciso também fazer chegar às pessoas, que obviamente tem um conjunto de exigências, não pode ser de qualquer maneira, mas as pessoas têm que conhecer os instrumentos que estão ao seu dispor, as opções que estão ao seu dispor, e depois, juntamente com os serviços respectivos, chegar às possibilidades que têm relativamente às obras de requalificação, de construção. Pronto. Agora, que se tem que ter presente o património que ali existe, e que naturalmente a classificação viria dar essa ajuda. O património que ali existe, coletivo, arquitetónico, patrimonial, portanto, acho que aqui estamos de acordo em que ele é preciso ser preservado, conservado e projetado. Tenho a ideia que é importante que se considere de facto a extensão da candidatura para que o bairro da Malagueira possa ser incluído, que se tomem as diligências necessárias para colocar, que a Faculdade de Arquitetura, há a ter uma explicação e que era bom conhecê-la, não é? Porque é que não incluiu nesta fase, aparentemente por opção, esta candidatura. E, portanto, também não deixava de valorizar tudo aquilo, e aqui também estou de acordo, aquilo que tem sido o esforço de várias entidades no plano local, associativas, autárquicas, no sentido de preservar e de ir mais longe nessa classificação e nessa vontade do reconhecimento do bairro da Malagueira, e valorizava o plano que está em curso
de intervenção de médio e longo prazo ali na Malagueira, ou, por exemplo, um problema muito sentido, que não é de fácil resolução, mas que está em fase de projeto de requalificação estrutural da conduta, por exemplo, que é um daqueles problemas que na altura se encontrou aquela solução na sua construção, mas de facto tem ali problemas estruturais que precisam de ser resolvidos, e esse projeto de requalificação também não deixava de valorizar, porque é um outro elemento que pretende preservar as características e as traças daquele projeto e do bairro, mas que naturalmente precisa ter intervenção. Ou no plano local de habitação, como também já falámos, quer da recuperação, da reabilitação, desculpem, de casas, quer que está previsto, quer a entrega de terrenos que estão por construir, e portanto também não deixava de colocar aquilo que, do ponto de vista do que está mais à mão, é ao alcance das estruturas locais, também do esforço que tem vindo a ser feito para que aquele bairro de facto tenha a preservação e a conservação que merece e o reconhecimento que merece. Brito, um sim, um não ou um talvez no programa de hoje? Ora, eu trago um sim à liberdade. Assinalámos ontem o 49º aniversário do 25 de Abril de 1974, que nos abriu caminho à democracia que viria a ser consolidada no ano seguinte. O 25 de Abril é de todos e trouxe liberdade a todos. Por isso, o meu sim à defesa da liberdade e ao afastamento do extremismo, sejam eles de que polo forem. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez para concluir o programa desta semana? É também um grande sim às comemorações populares do 49º aniversário da Revolução do 25 de Abril, pelo que ele significou, pelos valores que subsistem e que precisam de ser defendidos e afirmados, e portanto à participação de muitos milhares de homens, mulheres, democratas por esse país fora, mas também particularmente aqui no Conselho, deram vida pelas associações, pelas expressões populares nas suas várias dimensões, e um grande apelo a que no próximo 1º de maio os trabalhadores, as vastas camadas da população, levem as suas preocupações, os seus problemas, com a exigência e confiança de que é possível outro caminho, às 3 horas, junto ao Garcia de Rezende, para o desfile do 1º de maio. E assim chegamos ao final deste sim, não ou talvez, de 26 de Abril. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana, aqui nos 94.1, às 18 horas. Esperamos já com o Luís Pardal aqui presente. Encontre também sempre ao domingo às 21 e quando quiser na página de dnfm.com, na versão de áudio e vídeo. Pode subscrever o canal de YouTube da DNFM e esta página do Sim ou Talvez para receber todos os alertas. O encontro está marcado para de hoje, 8 dias. Até lá.